Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a más una clase de español. Saca tu libro y vamos a empezar la clase de hoy. Entonces, hoy terminamos acá nuestra última unidad del segundo bimestre, ¿cierto? Empezamos entonces, abran sus libros en la página 86. Para que conozca mais sobre Chile, então, nesta unidade, nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre o Chile, né? Ali ao lado tem alguns detalhes da bandeira do país. E aqui já mostra para vocês qual será o nosso conteúdo gramatical estudado, que é o presente do subjuntivo, certo? Los viajes de Cristóbal Colón pusieron en contacto a las culturas que habitaban el continente americano con la cultura europea. Antes de ser encontradas, estas culturas se habían desarrollado en la forma aislada. Aislada, olha só, isolada, tá? Então, coloquem aí, porque é uma palavra bastante usada, vocês em algum momento vão ver. E aislada quer dizer isolada, certo? Sin siquiera sospechar su existencia mutua, disfrutando de la naturaleza. Algunos de esos pueblos habían alcanzado a desarrollar, desenvolver sociedades urbanas, mientras que otros solo practicaban una agricultura simple o se dedicaban a la caza y la recolección. Hasta la invasión, los aborígenes se aseguraban los alimentos o los bienes necesarios para vivir a través de relaciones de reciprocidade e redistribuição. Então, aqui está falando um pouquinho de quando chegou, né, Cristóvão Colombo, trazendo os europeus, como eles encontraram os índios naquela época, né? Então, fala ali que eles trabalhavam, cultivavam alimentos necessários para viver e que eles compartilhavam entre uns e os outros, né? Dividiam alimentos, redistribuíam esses alimentos na tribo. La primera consistía en la práctica de la solidariedad y ayuda mutua entre los miembros de la comunidad. Então, aqui está falando uma característica, né, das comunidades indígenas, era de que existia a solidariedade e ajuda mútua entre os membros. Se ajudavam entre si a cultivar e a cosechar. Então, eles se ajudavam a cultivar e também a colher. Mientras, olha aqui que palavra top também, essa palavra é muito utilizada. Mientras quer dizer enquanto, né, durante, enquanto, que na redistribuição consistia en el cobro de fuertes tributos en productos y el trabajo que eran contabilizados para determinar en qué zonas sobraban o faltaban alimentos para luego distribuirlos em las poblações mais necessárias. Então, olha só, enquanto a redistribuição consistia numa cobrança de fortes tributos em produtos, né, eles tinham que trocar em produtos, né, e trabalho, eram também contabilizados para determinar que zonas estavam sobrando ou faltando alimento para que pudessem ser distribuídos à população necessitada. Ou seja, eram civilizações completamente desarrolladas e independentes. Então, eram completamente desenvolvidas e independentes, né? Olha só. Los mapuches, la etnia más importante de Chile. Los mapuches, o gente de la tierra, ocuparon Chile entre los ríos Itata, por el norte y Tolten por el sur, mezclándose con los picunches y los huilliches. Provenían de la región argentina y cuando llegaron a nuestro país cambiaron sus hábitos nómades por el sedentarismo. En el siglo XVI ellos conformaban el conglomerado poblacional más grande de Chile, com mais de 1 milhão de habitantes. Olha só. Então, no século XVI, né, era o maior aglomerado
populacional, né, onde tinha 1 milhão de habitantes, gente, de indígenas, de mapuches. Es uno de los pueblos originarios más numerosos que sobreviven em la actualidade. Então, hoje em dia, os índios mais numerosos, originários, né, dos povos originários, são os índios mapuches, né, com a população próxima a 500 mil de indivíduos, que conservam ainda a sua língua, que se chama mapudungun, e, em grande parte, também a sua cultura. En el pueblo indígena, que por sobre todo los de América resistió la dominación hispánica. El motor que impulsó dicha resistencia fue el concepto de tierra mapú, colectiva o tribal, la autonomía de los clanes y la unidad tribal y social em torno a la defensa de su território e sua cultura. Então, o que fez com que esse fosse o povo mais numeroso, né? Porque todo mundo sabe que na colonização muitos índios, né, foram maltratados e mortos, e isso não foi diferente nos países hispanohablantes. Porém, por serem um povo um povo numeroso e que acreditava em Mapuche, né, no conceito de terra, a autonomia dos clãs, na unidade tribal e social, em torno do seu território, da sua cultura, eles conseguiram ser uma população indígena que conseguiu ainda até hoje manter a sua língua, a sua cultura em grande número, né? Eles estão em grande número. A família Mapuche é um núcleo fundamental de sua organização social. Então, a família é o centro de tudo. Antes da conquista espanhola, os pueblos do centro-sur viviam bajo a um tipo de patriarcado. Los hijos llevaban la filiación y el tótem de la madre. El marido debía ir a vivir con la familia de la esposa. Sin embargo, al momento de la conquista española, los hombres eran los jefes de la família. Então, os homens eram o chefe da família, né? Existia a filiação, em que o marido tinha que ir viver com a família da esposa, né? Já um pouco diferente. Passei bastante. Ainda que os filhos seguiam levando o sobrenome da mãe. Olha só, bem diferente, né? Que o costume é que se leve hoje em dia é os dois sobrenomes, pai e mãe. Antigamente era mais o sobrenome do pai, né? E aqui, na verdade, os filhos levavam o sobrenome da mãe e o marido tinha que viver com a família da mulher, certo? Na época ali, nos Mapuches, na verdade, é da cultura deles. Alimentação. Los mapuches vivían fundamentalmente del cultivo de maíz y de la papa, de los frutos silvestres, de la carne de guanaco e de la pesca. Então, eles pescavam, eles tinham milho, né? Maíz é milho, batata, frutos silvestres. Eles caçavam animais, né? Com boleadoras, que eram aquelas bolas pesadas, né? E eles jogavam para pegar os animais, e la flecha, eles usavam flecha também pegavam pássaros através de armadilhas. Pescavam com anzuelos de madeira e de hueso, e para isso se internavam em los ríos e los lagos em pequenas canoas. Então, eles iam de canoa pescar, certo? Com o maíz e as frutas preparavam bebidas alcoólicas, então eles usavam o milho e os frutos para fazerem bebidas alcoólicas. Os alimentos eram meio sancochados em las rochas ou fuentes de greda llenas de agua. El fuego lo producían por la flotación de los palos, lo que originava chispas que encendiam um manojo de hierbas secas. Então, gente, olha só como eles faziam um fogo daquela forma mesmo bem rústica, em que eles ficavam esfregando os talos para que saíssem as faíscas nas folhas secas e pegasse o fogo. Também recoletavam frutos e caçavam animais, por isso sua alimentação foi variada, incluía piñones, aves pequenas, pescados e diferentes frutas silvestres. Então, eles tinham uma alimentação bem variada, eles caçavam, eles comiam frutos, também tinha pinhões, aves pequenas, peixes e tudo mais. Com flechas e tampas, caçavam guanacos e huemeles,
aunque não eram grandes consumidores de carne, então eles não gostavam, não eram grandes consumidores de carne, eles comiam bastante frutas e o milho ali, carboidratos, tá? Obteniam maíz, papas, arroz, calabazas e alguns cereais como a teca e o magu. Então eles tinham abóboras também, não só o milho, eles plantavam outras coisas. Cocina. Según las crónicas de los escritos coloniales, la dieta de los mapuches se basaba principalmente en vegetales, frutos, hierbas y carne de animales domésticos y silvestres. Cocinaban de acuerdo con los ingredientes que tuvieran alcance. Por ejemplo, si un día había papas, cocinaban ese producto. Si el otro día solo tenía piñones, ese era el componente que determinava o prato. Então, eles cozinhavam o que tinha em mão. Se era a época da colheita da batata, eles iam cozinhar a batata. Se era a época da colheita do milho, eles iam cozinhar o milho. La gastronomía mapuche es toda una tradición, en especial entre las mujeres. Las madres enseñaban a cocinar a sus hijas desde pequeñas, logrando así que los conocimientos sean traspasados de geração a geração. Então, a mãe ensinava as filhas a cozinhar, né? E ia passando os segredos da cozinha de geração em geração. As principais preparações são guisos ou cazuela com legumbres acompanhadas por tortilla de respoldo, pão de harina de trigo cocido e ceniza caliente. Então, ó, as principais preparações são guisados, né? Ou caçuelas com legumes acompanhadas por tortilha, que seria um pão de farinha de trigo cozido, né, na cinza quente. Esto es alinhado com merquén, né, a ricacho de cabra ahumada e molido. El sazonador típico mapuche que hoy se ha extendido a la cocina internacional. Los alimentos se cocinan en fogones y los utensilios usados no han variado mucho con el tiempo. Entre ellos se cuenta el mortero, la piedra de moler, la cayana, vasija y el chaue colador, tá? Então, eles tinham bastantes instrumentos dentro da cozinha, né? Que era o de moer, o de pilar, né? E alguns outros que eles utilizavam. Aqui a gente tem essa imagem, Hachien Kitral é uma cantora soprana chilena, né? Descendente do povo mapuche. Aqui nós temos uma interpretação de texto, meu livro já vem com as respostas, porém nós vamos discutir essas respostas. Segundo o texto, por que os mapuches foram o povo que resistiram à dominação hispânica? Segundo o texto. Então lá tem por causa da cultura, né? Das suas tribos, da autonomia de clãs. Por isso defendiam o seu território, a sua cultura, a sua terra mapu. Observe essas características dos mapuches. Como eles mudaram, cambiaram, mudar através do tempo e como está a nossa sociedade nos dias de hoje. Então, vamos lá. A família mapuche é um núcleo fundamental. A prof já tinha até dado ali um quesinho dessa conversa já quando a prof leu o texto, né? Então, a família mapuche é o núcleo central da sua organização social. Como é isso hoje em dia? Né? Aí temos ali a resposta, que apesar de muitas mudanças em formatos, né, as famílias ainda são o núcleo fundamental da organização social hoje em dia. Então, a família ainda é o centro e vai permanecer, porque é o pilar de tudo, né? Na B, os homens eram os chefes da família. Isso hoje em dia continua? Como é no dia atual? Sim, hoje em dia, né? Os homens e as mulheres são. Na verdade, tem muita mulher aí que é o chefe da família, né? Tem até alguns videozinhos que você assiste que o pai pergunta: quem é que manda aqui em casa? É a mãe. Mas é uma brincadeira à parte, mas a mulher, ela está tomando frente, ela está trabalhando, buscando a sua posição também como chefe de família. La dieta de los mapuches se basaba principalmente em vegetales, frutos, hierbas e carnes. E hoje em dia, a nossa dieta ainda é baseada em vegetais, frutas, ervas e carne? Sim, né?
Na verdade, sim, a gente tem uma variedade imensa, só que a gente tem que cuidar para que a gente não fique dependente da comida enlatada, da comida embalada, usar menos embalagem possível. Aqui na questão 3, os Mapuches, ou gente da terra, ocuparam o Chile entre os rios Itata por el norte e Tolten por el sur. Segundo a Unicef Brasil, é o país da América que tem mais diversidade de povos indígenas, com 241, que representam uma população de 734.127 pessoas. Aí ali tem alguns sites que vocês podem visitar da Unicef, que vai mostrar esses povos indígenas para vocês. Apresenta informações sobre esses povos, tá? Indígenas do Brasil também, né? E aqui teria que a gente procurar características e costumes dos nossos índios, né? E teríamos que apresentar. Então, o que vai ficar de atividade para vocês? Fazerem uma pesquisa sobre os nossos povos indígenas. Quantos são? Eles ainda falam a língua deles? Como eles vivem? Como é a cultura? Tudo isso vocês vão pesquisar para a prof, certo? Eu fiz aqui alguma coisa. Eu cliquei lá. Aí tá mostrando aqui alguns nomes dos indígenas. Olha que legal. Então, vocês ficam responsáveis de fazerem essa pesquisa e podem passar para mim, certo? Próxima página, página 88, traz para vocês o presente do subjuntivo. Presente é o tempo, é a ação que ocorre agora, tá? Subjuntivo é o modo que ocorre essa ação. Como que ocorre essa ação? No modo subjuntivo, eu vou estar pensando em quê? Eu vou estar pensando em desejo, possibilidades, dúvidas, probabilidade, incerteza, tá? Quando eu falo de subjuntivo, eu tenho desejo de que essa ação ocorra, desejo, né, de que realmente aconteça. Então, tá aqui esse texto de Pablo Neruda, né, que foi retirado de 100 sonetos de amor. Cuando yo muera, quiero tus manos en mis ojos. Cuando yo muera, quiero la luz y el trigo de tus manos amadas, pasar una vez más sobre mí su frescura, sentir la suavidad que cambió mi destino. Quiero que vivas, mientras yo dormido te espero. Quiero que tus oídos sigan oyendo el viento, que huelas el aroma del mar, que amamos juntos y que siga pisando la arena que pisamos. Quiero que lo que amo siga vivo y a ti que amé y canté sobre todas las cosas. Por eso, sigue tú floreciendo, Florida, para que alcances todo lo que mi amor te ordena, para que pase mi sombra por tu pelo, para que así conozcan la razón de mi canto. Então, aqui é um soneto, né, de Neruda, e está usando o presente do subjuntivo, como eu marquei aqui alguns para vocês, mas eu não tinha aberto a tela compartilhada. Então, de que trata o poema? Olha só. Quando eu muera, quero tu mano em mis ojos, né? Então, tá falando sobre o quê? De elementos da natureza? Da morte? Sim, quando eu morro, eu quero as suas mãos nos meus olhos. Da praia, das canções que alguém cantou, do sonho? Não, pessoal, da morte, realmente. Nos poemas, a metáfora é um recurso de linguagem muito utilizado, e nela se substitui o termo verdadeiro pelo termo equivalente com significado imaginário. Escreva o termo verdadeiro que corresponde a cada uma dessas metáforas. Então, eu tenho dormido e sigue tu floreciendo. Vamos ver. Quero que vivas mientras yo dormido te espero. O que seria esse dormido? Quando eu muera e esteja dormido, então eu estou morto, tá? E que sigas tu, Florida. Onde está?
Por isso, sigue tu florescendo, Florida. O que seria isso? Eu quero quero que o que eu ame siga vivo. E eu a ti te amei e cantei sobre todas as coisas. Por isso, eu quero que você siga florescendo, Florida. Siga vivendo, né? Então, tá ali, ó, muerto e sigue tu viviendo. O modo subjuntivo é um modo do virtual, é dizer, trata da expressão de desejos, de dúvida, de possibilidades, de uma ordem negativa. Se utiliza ao expressar uma ação duvidosa, possível, necessária ou desejada. Geralmente são usados em expressões introduzidas pelas conjunções que e quando. E com os advérbios, quizás, ojalá, talvez e provavelmente. Isso aqui, pessoal, acompanha sempre o modo subjuntivo, tá? Não importa se seja um passado, se seja um presente, se seja um futuro. Se estiver no modo subjuntivo, essas palavras acompanharão, tá? Quizás, olha só. Quizás quer dizer quem sabe. Ojalá deriva de Ixalá, sim, lá das Índias. Nas épocas em que os indianos traziam as especiarias aos países hispanohablantes, esse Ixalá, que quer dizer Deus queira, né? Desejando ao Deus, que esse Ixalá foi se transformando em Ojalá. Então, quer dizer Deus queira, tomara, tá? Talvez, não é uma incerteza, ainda uma dúvida, então talvez isso aconteça. Provavelmente. Por quê? Porque é provável que essa ação ocorra, ainda é um desejo, é uma incerteza. Tá? Quando eu conjugo o modo subjuntivo, eu gosto sempre de conjugar usando esse que imaginário. Tá? Que eu siga, que tu sigas, que ele siga, desejando que a ação ocorra, que a ação aconteça. Tá? Quando eu muera é uma hipótese. Quero que tus oídos se engoiendo el viento é um desejo. Para que alcance todo lo que mi amor te ordena, é uma possibilidade, tá? Então, nós temos verbos irregulares, ó, o desejo de trabalhar, que eu trabalhe, que tu trabajes, que ele trabalhe, que nosotros trabajemos, que vosotros trabajeis, que ellos trabalhem. E o vós, professora? Gente, o vós sempre vai derivar de vosotros, subindo sem a letra I. Então, eu subi aqui, ó, sem a letra I. Então, ficou trabajeis, tá? Compreender, que eu compreenda, que tu compreendas, que ele compreenda, que compreendamos, que compreendais, que compreendam. Então, como vai ficar, prof, o vós? Subiu, vosotros sem a letra I. Cuidado aqui, vamos lá. Abrir, que eu abra, que tu abras, que ele abra, que nosotros abramos, que vosotros abrais, que eles abram. Gente, vou subir também, sem a letra I. Abraço, perfecto, muito bem. Aqui está relembrando vocês que as formas do vós variam em diversas zonas da América, né? Por exemplo, aqui na América do Sul, Argentina, Paraguai e Uruguai são países que utilizam o vós. O que seria esse vós para quem está chegando agora no primeiro ano? Mas nós já vimos em algumas aulas passadas, né? No segundo ano, desculpe. Já vimos nas aulas passadas também. O vós substitui o tu em alguns países. Mas quando o vós é uma linguagem informal como tu, ela é a segunda pessoa do singular como tu. A diferença é a conjugação. Observem aqui o tu sem acento e o vós acentuado. Então, por isso que a prof sempre gosta de mostrar para vocês que o vós vai derivar do vosotros sem a letra I. Então, assim, desta forma, vocês nunca irão errar a conjugação do vós, certo? Lembrando que quando eu quero falar informalmente com uma pessoa, eu vou usar o tu ou o vós. Agora, se eu quero falar informalmente com mais de uma pessoa, eu vou usar vosotros, certo? Aqui mostra para vocês verbos terminados em AR, como fica, no presente do indicativo e no presente do subjuntivo. Então, indicativo me remete à certeza, subjuntivo à incerteza. O indicativo é certo. Eu hablo, tu hablas, ele habla, nosotros hablamos, vosotros habláis, ellos hablan. Agora, se é um desejo, que eu hable, que tu hables, tem que ter esse que, senão você não consegue conjugar corretamente, certo?
né? Ali vai mostrar as com finalizações ER e R e algumas irregularidades. Essas irregularidades são câmbios vocálicos, tá? Verbo de câmbio, verbo de irregularidade, são verbos que vão sofrer mudança ao serem conjugados. Por exemplo, olha o verbo pensar, a sua raiz, o seu radical, pense. Mas quando eu conjugo, ele ganhou um IE ali que nem existia. Gente, não fica nervoso, vocês veem esses verbos há muitos anos. Verbos de mudanças vocálicas são os que vão ganhar uma vogal. E quando eu falo em mudança vocálica, eu tenho que lembrar que o meu vós, o nós outros e o vós outros não ganham irregularidade. Então, o vós, o nós outros e o vós outros não ganharam a letra I aqui no pensar. Eu continuei com o meu radical. Agora os outros vão ganhar um IE. Então vai ficar eu penso, tu piensas, né? Mas aqui é no desejo que eu pense, que tu pienses, tá? A mesma coisa do O para o E, poder, que eu pueda, que tu puedas, e que vos podás, porque o vós, olha lá, todos os verbos aqui, ó, não sofreram mudança, tá? No nós outros e no vós outros, a não ser o verbo pedir, dormir e sentir, porque eles vão continuar aqui, ó. Dormir, olha como vai ficar no nós outros, vós outros e vós. Não fica o mesmo do radical, como eu disse, do pensar. Mas ele vai ficar apenas uma letra e não a conjugação ali possível, tá? Então, ali já está mostrando para vocês que ali ele vai sofrer mudança do IE e do I, do UE e do U, certo? Onde ficará só o I? Onde ficará só o U? No vós, nós outros e vós outros, tá bom? Aqui vai mostrar para vocês outros verbos que sofrem a mesma irregularidade do E para IE, acertar, calentar, serrar, do O para o E, acordar, acostar, aprovar, tá? Vai mostrar aqui para vocês outros verbos com essas irregularidades. Também existem verbos irregulares consonantais que vão ganhar consoantes. O bom aqui é que essa consoante vai para todo mundo no subjuntivo, não tem sujeito que não ganhará ou que modificará. Então vai ficar que eu ponga, que tu pongas, que ele ponga, que nós pongamos, que vosotros pongais, que ele ponga. Foi o G para todo mundo. Ganhou uma letra, né, com uma consoante, e ela foi para todos os sujeitos. Ali embaixo mostra para vocês também outros verbos que vão ganhar um G, outros verbos que vão ganhar um ZC e outros verbos que vão ganhar o IR, que vai perder, né? Que vai perder o IR, que nem aqui, vai ficar com truchas com o Y, certo? Outros que sofrem modificações ortográficas, né? Acercar, acerco, chocar, choco, que eu choque, né? Aqui, irregularidade própria, são os verbos que têm a irregularidade própria, não tem regra, que joadia, que tuadias, que elhadia, porém, elas vão sempre iguais. Olha o verbo saber, que diferente. Que eu sepa, que tu sepas, que ele sepa, que sepamos, que sepais, que sepam, que eu haga, que tu hagas, né? Então, aqui, o que quer dizer haver? De haver. Saber, saber. A ser, fazer. Descer, dizer. Não é descer. Muita gente pensa que é descer. É dizer. Caber. Ser e ver. Tem aqui. Olha o caber, gente. Que diferente. Que eu quepa, que tu quepas, que ele quepa, que nós quepamos, que eu veja, que tu veas. Ali são os verbos de regularidades próprias, tá? Podemos também utilizar algumas expressões do presente subjuntivos, também são conhecidos como marcadores temporais, que vão me ajudar a perceber se a frase está no presente do subjuntivo. É interessante que, ainda que, né? Talvez, a fim de que, basta que, é possível que, quizás, é conveniente que. Todas essas palavras que estão aqui são palavras que me remetem ao subjuntivo, que faz com que eu perceba dentro de um texto, dentro de uma frase, que está no modo subjuntivo, certo? Aqui mostra para vocês também um nosso escritor muito famoso, Pablo Neruda, né? Escritor chileno.
Mi alma é um carrossel vazio em el crepúsculo. Então, é muito interessante que vocês realizem essa leitura deste texto, que foi retirado deste livro aqui ao lado, 20 poemas de amor e uma canção desesperada, um livro famosíssimo deste grande escritor, né? Um poema aqui também dele. Ah, e uma coisa que eu achei incrível, não sei se vocês tinham conhecimento, mas vocês sabiam que existem jogos mundiais dos povos indígenas? Eu sei há pouco tempo, mas quando eu vi pela primeira vez eu fiquei encantada. E vocês sabiam também que já aconteceu os Jogos Indígenas no Brasil, né, em 2015, como está aqui, mas já aconteceram também em outros países. E vieram povos indígenas de outros países. Se vocês tiverem a oportunidade de pesquisar isso na internet, no YouTube, vai mostrar para vocês, tem algumas reportagens e mostram alguns dos jogos que eles realizam durante Jogos Mundiais Indígenas. E o mais interessante que eu acho é o tipo de futebol. O futebol que eles jogam é bem diferente. Eu vou deixar vocês aí com a pulguinha atrás da orelha para que vocês pesquisem esses jogos indígenas, que é muito bacana vocês conhecerem, tá? Practicando, vamos então. Tendo em conta a forma, o valor semântico e o uso do subjuntivo ou indicativo, eleja as alternativas corretas. Llámame quando puedas. Olha aqui, marcador temporal. Quando puder, né? Correto. Te regalaré, presentearé, el Quijote para que lo leas, tá? Está correto? Tendo em conta a forma e o valor semântico e o uso do subjuntivo ou indicativo, eleja as corretas. Está correto. Em caso de que vienes, te recogeré en la estación. Não está correto. Que vienes, que tu vengas. Que vengas e não vienes. Não, não está correto, tá? Todo saldrá bien se Deus quiere. Correto, tudo sairá bem se Deus quiser. Si hubiera tenido tiempo, habría hecho todos los deberes. Se eu tivesse tido tempo, eu teria feito todos os deveres. Está correto todos os verbos dessas frases, tá? Então, a somatória vai dar 27, porque a única que não está correta é o número 4. 2. Considere a frase. Si no las encuentra en su kiosco, solicite más información por teléfono o fax. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas da frase seguinte, que é reescrita da frase anterior, com a substituição da palavra si por em caso de que ustedes. Então, em caso de que ustedes não las encuentren, porque las está no plural, em su quiosco, solicitem mais informação por teléfono ou fax, certo? Texto para a próxima questão. Ele é Spanglish? Avança, né? Goste a gente ou não. O que seria esse Spanglish? É a mistura de espanhol com o inglês, né? Isso ocorre também na nossa língua, do português com o inglês, e agora está começando também do português com o espanhol, né? Aquela mistura. Ai, vamos na night, né? Vamos sair na noite. Essas palavras assim que você coloca a palavra em inglês no meio da sua frase em português. Isso ocorre também entre o inglês e o espanhol, tá? La expresión destacada en negrita, nos guste o no nos guste, está conjugada em nos guste ou não nos guste, né? É uma possibilidade gostar ou não, então é o presente do subjuntivo, certo? Texto para a próxima questão. Carne trêmula. Seria essa 4? Deixa eu só observar aqui no meu livro. Quando eu passo o practicando assim, eu fico um pouquinho perdida. Sim. A partir da leitura da frase, quando cheguemos aí, habremos dado uma volta inteira a Madrid. Pode-se afirmar que
Ah, vamos ter que ler, galera. Então, vamos lá. El autobús llega a la parada que hay antes de Eduardo Dato. Es una de esas paradas en que los operarios se rebelan y se distienden. Aprovechan para fumar un cigarrillo y estirar un poco las piernas. Las pocas personas que viajan en ese momento abandonan el autobús. Víctor no se mueve. El conductor saca un cigarrillo antes de encenderlo y bajar a la acera. Mira, esquisitivo al muchacho. O condutor diz: na próxima parada é Eduardo Dato. Quando cheguemos aí, habremos dado uma volta inteira a Madrid. E o Vitor, que era o passageiro, disse: já lo sei. E o condutor: que passa? Não piensas bajar? Vitor: não, eu continuo. Condutor: a dónde vas? Vitor: a nenhum sítio, a nenhum lugar. Conductor: como que a nenhum sítio? Esto não é um hotel? A algum sítio irás? Aí o Vitor disse: pois não. Né? Ele estava apenas passeando de ônibus, né? E o condutor estava irritado porque ele tinha que sim ter um destino para parar. Então, quando cheguemos aí, habremos dado uma volta inteira a Madrid. Pode-se afirmar que foi dita pelo motorista a um passageiro? Sim. O verbo dar está conjugado no tempo verbal futuro simples do indicativo? Não. Foi usada com a finalidade de acordar um passageiro que estava dormindo? Não, ele não estava dormindo. Aí se refere à parada Eduardo Dato? Sim. Quando chegarmos aí em Eduardo Dato. O verbo chegar, né, llegar, aparece no presente do subjuntivo para referir-se a uma ação futura. Quando cheguemos aí, cheguemos, uma ação futura, correto, 16. Foi o início de uma conversação entre dois passageiros do ônibus? Não. Então, somatória 25, porque as únicas que estão corretas, 1, 8 e 16. Texto para a próxima questão. Haga lo que haga y piense lo que piense y diga lo que diga. El mundo seguirá girando, ignorando minha existência. Então, você pode falar o que haja o que houver, pense o que pensar, diga o que quiser dizer, mas o mundo seguirá girando e ignorando a existência, tá? A minha existência. Então, lá tira o tempo verbal. Haga, pense, diga, está no presente do subjuntivo, que eu haga, que eu pense, que eu diga. Então, não adianta eu pensar, fazer, pensar, dizer que vai continuar o mundo girando sem me perceber. 6. Assinale a alternativa que preenche corretamente o espaço abaixo. É preciso que lo tratar com muito tacto. Tiene muy malas pulgas. Que diz, gente, aqui é o verbo saber. Como é um saber no subjuntivo? Que sepa. Então, aqui é preciso que lo sepas, porque tratar com muito cuidado. Vai ter que ser o sepas, porque é a única, não tem uma conjugação diferente, né? Assim, do sujeito. Quando Marta González, uma vacante em um hospital, será uma médica de primeira? Quando Marta González obtener, agora, tener, que eu tenha, que tu tenhas, olha a finalização. Então, é que obtenha o correto, certo, gente? Então é isso, nuestra clase se queda por acá. Un beso a todos, se quedan bien. Hasta la próxima.